A sala está aberta e sendo transmitida.
Boa noite, Celso Marcondes. Estamos no ar. Como vai? Em 2 minutos a gente começa, mas nós já estamos no ar. Onde estão todos? Já estamos aqui, Douglas Martins, José Genuíno, você, eu e as massas que já nos assistem pelo YouTube, esperando a qualquer momento que nós cometamos uma inscrição. Isso está piscando mesmo. Cadê o Douglas, o genuíno, que eu não vejo? Estão aqui temendo abrir a câmera, eu acho. Não, eu não estou conseguindo abrir a câmera. Não estou conseguindo. Rapaz, isso daí é um problema. Só um neto saberá resolver. Pois é, não estou conseguindo abrir. É um computador novo que eu não estou conseguindo abrir a câmera. E você não consegue entrar pelo celular? Pode ser, eu vou ver se dá. Tente, enquanto isso a gente vai começando aqui. Vamos começando. Eu quero ouvir mais, né? Maravilha, vamos então iniciar. Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. São 21 horas. Então é hora de cumprimentar vocês e também a quem vier a nos assistir em outro momento. A gente está iniciando agora mais uma segunda quente do Manifesto Petista. Na bancada, por enquanto, nós temos Celso Marcondes, Douglas Martins, José Genuíno. A Rita Camacho disse que hoje ela vai ficar no YouTube. A Maria Carlotto e a Natália Sena estão em trânsito, a qualquer momento entrarão. E o Rui Falcão depende do que rola na comissão da qual ele é presidente na Câmara dos Deputados. O tema de hoje são os 100 dias do governo Lula. Lula tomou posse na presidência da República do Brasil em 1 de janeiro de 2023. Portanto, na data de hoje, 10 de abril, o governo completa 100 dias. Mas antes de entrar no assunto, a gente tem a obrigação de registrar aqui nosso repúdio aos inomináveis atentados ocorridos em unidades escolares. A gente se solidariza com as famílias das vítimas, várias delas crianças absolutamente indefesas. E reafirmamos o nosso compromisso no sentido de tomar todas as medidas necessárias para superar a herança de ódio e violência disseminada pela extrema-direita, sua cultura de agressão, seu estímulo à disseminação de armas, ao fundamentalismo, ao racismo, ao feminicídio, à agressão contra os LGBT, bem como o passe livre que a extrema-direita dá para todo tipo de criminosos, inclusive nazistas. As palavras que li antes são, com adaptações, uma transcrição de algumas linhas de uma resolução aprovada no dia de hoje pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nessa reunião, curiosamente, não estava previsto um debate sobre os 100 dias do governo Lula. Nem mesmo estava previsto qualquer debate sobre a situação política nacional e internacional. Entretanto, por iniciativa de 3 tendências do partido, Movimento PT, Avante e Articulação de Esquerda, houve a apresentação de documentos debatendo os 100 dias e a situação política. E, por iniciativa de muitos outros mais, se incluiu o ponto na pauta do Diretório Nacional. Mas antes de relatar um pouco o que foi o debate sobre esse tema, vale a pena dizer que o Diretório Nacional também debateu e aprovou uma resolução sobre formação política, uma resolução deliberando, decidindo, decretando que estão prorrogados os mandatos dos diretórios municipais do PT, que deveriam se renovar neste ano de 2023 e agora durarão até 2025. E foi também aprovada uma resolução autorizando vereadores com 3 mandatos consecutivos
a concorrer novamente, agora a um quarto mandato consecutivo, em 2024. A primeira resolução sobre formação foi aprovada por unanimidade, mas as outras duas, embora tenham sido aprovadas por ampla maioria, envolveram muito debate. A prorrogação dos mandatos dos atuais diretórios municipais foi aprovada por 48 votos a favor, 18 votos contra e 4 abstenções. E o quarto mandato consecutivo para vereadores foi aprovado por 50 votos contra 17 e 6 abstenções. Os números que citei foram os anunciados por quem estava presidindo os trabalhos. Como tem gente que pede para corrigir ou incluir seu voto depois de anunciado o resultado, pode ter alguma diferença. Mas, no essencial, é isso. Dos 94 integrantes do Diretório Nacional do PT, entre 48 e 50 votaram em resoluções que eu vou chamar aqui de conservadoras, uma vez que conservam o poder nas mãos dos que já têm esse poder. A maior parte do tempo da reunião do Diretório Nacional do PT foi consumida nessas polêmicas. Muito pouco tempo foi dedicado ao debate sobre a situação política e sobre os 100 dias. Falaram nesse debate sobre a situação política e sobre os 100 dias exatas 16 pessoas. Falaram de tudo um pouco. Falaram dos 100 dias, falaram da questão internacional, falaram da reforma do ensino médio, falaram dos ataques às escolas, falaram de pesquisas que têm sido publicadas acerca do PT e acerca do governo, falaram da composição do próprio governo, mas o tema que concentrou mais atenções foi a economia. Os que falaram sobre o tema da economia podem ser divididos em 3 grandes blocos. Um bloco é a turma do eu confio. O segundo bloco é a turma do é o que temos nesta correlação de forças. E o terceiro bloco é da turma que criticou explicitamente o novo arcabouço fiscal, ou por considerá-lo pró-austeridade, ou pelo menos por considerá-lo como não pró-crescimento. Esse novo arcabouço fiscal, como nós sabemos, é uma proposta formulada pelo Ministério da Fazenda para substituir o teto de gastos. O novo arcabouço fiscal ainda não foi apresentado oficialmente. E, quando for apresentado, será submetido ao debate no Congresso. Um Congresso onde a direita e a extrema-direita, ambas neoliberais, são amplamente majoritários. Feito esse relato, queria dar uma opinião pessoal para a gente abrir o debate aqui na nossa bancada. Na minha opinião pessoal, se tudo sair como planejado pelos que formularam o novo arcabouço fiscal, o peso do setor público na economia brasileira vai diminuir. E o crescimento da economia brasileira vai depender fundamentalmente do crescimento do investimento privado. Claro que isso que eu acabei de falar é uma projeção, e há outras variáveis operando que podem melhorar ou podem piorar essa previsão. Por exemplo, o governo vai ter sucesso em revisar isenções? O governo vai ter sucesso em cobrar sonegadores? Outra questão, os chineses vão investir quanto no Brasil? E vão investir no quê? Mas, se nós deixarmos essas e outras variáveis de lado e nos concentrarmos no novo arcabouço fiscal em si, a conclusão minha é que nós corremos alto risco das eleições de 2024 e 2026 ocorrerem num cenário de estagnação econômica. Motivo de sobra para que muitos petistas, e o PT como um todo, busquem fazer pelo menos 2 coisas: lutar para demitir o presidente do Banco Central e, com isso, mudar a política monetária e, de outro lado, convencer o ministro da Fazenda a andar 8 casas para a esquerda no que diz respeito à política fiscal. O que seria andar 8 casas à esquerda? Primeiro, estabelecer como parâmetro da política fiscal metas de crescimento e geração de empregos. Segundo, estabelecer metas fiscais que sejam compatíveis com a política monetária. Se a política monetária está contracionista, a política fiscal não pode ser contracionista. Terceiro,
estabelecer metas de evolução do superávit primário que estejam subordinadas às necessidades de investimento. Quarto, em nenhum caso aceitar déficit zero nem superávit. Enquanto a economia brasileira não estiver crescendo de forma sustentada, qualquer proposta de déficit zero e superávit é igual a arroxo. 5, diluir, ao longo de vários anos, as punições, entre aspas, que a proposta de novo arcabouço fiscal prevê no caso de não cumprimento das metas de superávit primário que essa mesma proposta estabelece. Para quem não está ligado, a proposta está prevendo que até 2026 a gente vai ter superávit primário. E a proposta prevê para 2024 déficit zero. Aquele que a então presidenta Dilma, aliás, na época ministra da Casa Civil, chamou de proposta tosca, referindo-se a um outro ministro cujo nome eu prefiro não declinar aqui. Sexto ponto, sexta casa à esquerda, que, na minha opinião, a gente deve andar na política fiscal, é incluir no pacote propostas tributárias para além da revisão de desonerações e para além do combate à sonegação. Nós temos que aumentar os impostos sobre os ricos e aumentar os impostos patrimoniais. Não basta cobrar a renda, não basta cobrar o consumo, tem que cobrar o patrimônio, a riqueza acumulada dessa gente. Sétimo ponto, nós temos que alterar os números de variação da receita, crescimento mínimo dos gastos e crescimento médio dos gastos, no sentido de garantir que não haja restrição permanente ao papel do setor público na economia brasileira. Eu repito, se depender do que está na proposta apresentada do novo arcabouço fiscal, o peso do setor público frente ao produto interno bruto vai diminuir. E o contrário, ele deve crescer, porque se o setor público não crescer, não puxa o resto. Essa é a história do Brasil. Aqui tem crescimento quando tem Estado. Quando não tem Estado, não tem crescimento. E, por último, retirar a educação, a saúde, a previdência, o salário mínimo e os investimentos produtivos da conta dos gastos, para evitar arroxo sobre os demais gastos públicos. Vocês devem ter lido que a proposta prevê que, havendo aumento de receitas, só 70% disso vira aumento de gastos. Ora, se tem alguns gastos protegidos, como é o caso de saúde, educação, etc., para que a média continue 70%, é preciso que outros gastos diminuam muito. E, portanto, não dá para fazer isso, a não ser que a gente queira, por exemplo, que a ciência e a tecnologia sejam vítimas de um arroxo. Bom, é isso que eu tenho a dizer para abrir o nosso debate aqui. Aliás, desculpa, eu tenho algo mais a dizer. O presidente Lula, no discurso feito hoje, por ocasião dos 100 dias, ele contou, entre outras coisas, um conselho que ele teria recebido do Celso Furtado. Segundo o Celso Furtado, ou melhor, segundo a memória do Lula, o Celso Furtado teria dito a ele, Lula, que ele, Lula, deveria agradecer as pessoas de esquerda e ultra-esquerda, aos radicais do PT, pois, segundo o Celso Furtado, mesmo que Lula nunca fosse fazer, nunca viesse a fazer aquilo que os radicais defendem que deva ser feito, os radicais contribuem, palavras do Celso Furtado, segundo Lula, os radicais contribuem para impedir que ele, Lula, e o PT vão para a direita. Eu vou tomar isso como um elogio e como um bom parâmetro aqui para o nosso debate. Tem aquele famoso horizonte que serve para caminhar, e temos nós, da esquerda petista, que servimos para impedir aqueles que querem caminhar para a direita. Com a palavra, a bancada, quem se arrisca a ser o primeiro. E eu estou animado porque na reunião do Diretório Nacional não me deixaram almoçar. Eu fiquei sentado numa cadeira até terminar a reunião e saí meio zoró, como dizem os amigos. Celso, Douglas ou Genuíno? Bom, eu começo só fazendo um comentário aqui. Boa noite, Celso. Boa noite, Walter. Boa noite, Genuíno. Boa noite você que nos acompanha aqui. Para fazer um cotejo entre o pronunciamento do Lula, né, por conta dos 100 dias,
e todas essas informações que você nos traz aqui. Porque o pronunciamento do Lula é um balanço da intervenção do Estado nesses primeiros 100 dias de governo em favor das medidas que têm o escopo social, que estão aí resumidas desde a campanha como a ideia de botar o povo no orçamento. Então, o Lula nominalmente falou, né, que houve, de janeiro a março, 3,3 bilhões em rodovia, e aí vai fazendo investimento em rodovias, e aí vai fazendo cotejo com a administração anterior. Então, esses 3,3 bilhões são comparados aos 892 milhões do governo anterior. Mesma coisa com investimento em recursos hídricos, da ordem de 323 milhões em 2023 contra 82 milhões no mesmo período do ano passado. Sempre tomando como referência o ano passado, né? O último ano de governo, do governo derrotado. Também fala de 535 milhões, né, de ciência e tecnologia contra 128 milhões, e na área de infraestrutura, de saúde, por exemplo, também acrescenta que o governo investiu 145 milhões em relação ao governo passado, uma quantia muito maior, porque no governo passado, nesse mesmo período, foram investidos 56 milhões. Estou pegando aqui alguns números que serviram a esse cotejo, porque ao ouvir esse discurso, a impressão que nós temos é que esse Estado vai ter condições de investir na pauta, né? Agora, esses números, na pauta social, esses números, entretanto, são os números, quero crer, né, que trouxeram para o presente momento a PEC da transição, né, que negociou os 147 bilhões, né, que foram liberados, além do tal teto de gastos, porque se fossem feitas as contas com o que tínhamos antes, não teríamos governo. Então, essa questão é a questão de fundo, porque se nos 100 dias foram sacados alguns números para fazer um cotejo com o que aconteceu no último ano do governo derrotado, para demonstrar que houve um investimento do Estado comparativamente maior nas várias áreas citadas, bem, essa parece que tem que ser a dinâmica, né, de um governo para o futuro, né? E para não enfrentar todos esses riscos que o Walter apresentou aqui, né? São riscos de desgaste, porque se o governo não viabilizar o desenvolvimento e investimento na pauta social, ele não se viabiliza como governo. Isso não é uma opção, não tem alternativa. E como essas questões não estão dadas, como o Walter colocou aqui, entra em cena a pauta da mobilização social, a exemplo da mobilização contra a reforma do ensino médio. Então, quero crer que, do ponto de vista agora político, o informe do Walter foi um amplo informe colocando, né, os instrumentos ou os elementos do arcabouço fiscal. Mas a projeção disso para o plano político é de tensão, né? Então, essa questão, e a gente já vem falando disso há um tempo aqui no manifesto, inclusive na campanha, né, envolve uma política de mobilização social em torno dessas pautas às quais a gente está se referindo aqui, que são absolutamente necessárias. Por isso é muito estranho, pelo menos eu não vi na exposição do Walter, uma maior consideração sobre o que o partido está pensando nesse tópico. Porque se a gente... Evidentemente, o Lula não foi eleito para cumprir um programa neoliberal da extrema-direita. E, nesse sentido, o papel do Estado é fundamental. Mas romper com essas limitações
demanda mobilização social, a gente sabe disso. E aí o partido é um instrumento fundamental para essa questão. Então, eu não sei, o Walter abriu o informe dizendo que, resumidamente, os temas debatidos foram aqueles. Mas, mesmo assim, eu ainda pergunto se houve espaço para essa discussão com relação ao que caberia mesmo ao partido diante dessa tensão a qual eu me refiro. Porque sem mobilização social, sem uma atuação de enfrentar essa situação e o programa neoliberal nos limites que eles nos impõem, mesmo nos nossos governos, a gente sabe que não vai muito longe do ponto de vista político. Celso Marcondes. Boa noite, companheiras e companheiros que estão nos assistindo e vão assistir depois, Genuíno, Douglas, Walter. Eu ia fazer a formulação de uma pergunta para o Walter, mas ele já respondeu, o tema não foi discutido, que é a questão da comunicação, que tem sido uma área bastante criticada no governo, né? E eu tenho algumas reflexões para fazer a respeito do tema, que eu queria colocar para debate aqui. Do meu ponto de vista, o Lula está fazendo uma superexposição quase cotidiana, dispersa. Todos os dias ele participa de um evento das mais variadas importâncias e pronuncia sobre o tema ou outros que estão acontecendo ao redor durante aquele dia. Do meu ponto de vista, a comunicação do governo está limitada ao Lula. É o Lula que fala, o Lula é comunicação. Comunicação e não é de se estranhar, em parte, isso, né? Porque o Lula é o que é, porque ele fala o que pensa e fala muito bem em todas as oportunidades. Mas, do meu ponto de vista, falta centralização. Por exemplo, eu não entendi por que, depois do 8 de janeiro, não houve uma rede de televisão, um pronunciamento claro do Lula no dia 9, no dia 10, no dia 11, fazendo uma avaliação sobre o que aconteceu, sobre o golpe que foi bloqueado, de uma importância extrema para o país e para o mundo, né? Porque se o golpe fosse vitorioso, nós nem estaríamos aqui, a situação seria completamente outra. E o governo respondeu muito bem ao golpe, mas faltou uma comunicação centralizada, do meu ponto de vista, que podia ter sido feita através de um instrumento que está à disposição, que é a rede de televisão. A segunda, me parece, eu vi hoje, não sei se está confirmado, o Lula faria, a partir de agora, uma live semanal, que faria uma avaliação geral de governo das questões que estão colocadas no cotidiano. A terceira, que eu acho que começou a ser respondida hoje, mas, do meu ponto de vista, de uma maneira muito genérica, que é a campanha publicitária. Hoje, me parece que foi lançada a primeira, lançando meio que o slogan do governo e fazendo uma avaliação sobre o tema "O Brasil voltou". E tem uma questão que é muito polêmica, e que eu mesmo tenho uma posição, que é a necessidade de um porta-voz ou não. Isso tem sido levantado em vários momentos, um modelo meio americano de fazer uma centralização, uma coletiva regular através de um porta-voz. Não me perguntem quem seria e de que maneira seria, mas eu só quero informar ou dizer aqui que esse é um ponto que tem sido bastante discutido. No balanço geral, que o Lula fez hoje na reunião ministerial mais ampliada, ficou evidente que tem 3 temas ou 4 que falam diretamente com o nosso público e com as camadas mais desfavorecidas da população, que foram muito importantes, que é o Bolsa Família, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, o aumento do salário mínimo. Esses 4 temas, por exemplo, eles não estão sendo apresentados em conjunto, que são 4 temas que falam com a maioria do povo brasileiro, mas têm que ser vistos agregados e não dispersos, como está sendo colocado hoje. Acho que esses temas têm que ser centralizados, têm que ser os mais destacados, seja na live do Lula, seja nos pronunciamentos dele. São promessas de campanha que foram cumpridas e que já estão em curso.
Então, essa é a minha opinião. Eu gostaria de que a gente discutisse mais a questão da comunicação. Estou sentindo muita falta de uma centralização da comunicação do governo e muito centrada em cima da palavra do Lula. Para reflexão, para debate. Ô, Walter, eu queria falar, Walter. Pode falar, Genuíno. Mesmo sem câmera. Olha, eu concordando com as observações levantadas pelos companheiros que falaram, eu acho que, do ponto de vista... Eu acompanhei o pronunciamento do presidente da República hoje na reunião ministerial. Vocês devem ter visto que o Lula ele começa a pontuar questões importantes que vai marcar o seu governo. Mas entre o governo de frente ampla e as pontuações que o Lula fez em relação às indiretas, em relação ao juro, que foi de passagem, mas em relação à retomada das obras, em relação ao crescimento econômico, em relação ao papel dos bancos públicos. Veja bem, está faltando um miolo, está faltando um meio de campo, que é exatamente o papel que o partido e a esquerda deveria apresentar uma plataforma popular de apoio ao Lula. Nós apoiamos o governo Lula, nós defendemos o governo Lula diante da extrema-direita e defendemos o governo Lula para enfrentar a agenda neoliberal, Banco Central Independente, teto de gastos, a questão da reforma tributária que mexa na riqueza, a questão de um programa de reindustrialização do país, a questão da revogação do novo ensino médio, a questão do reinvestimento, colocando os mais médicos dentro de um programa de recuperação do SUS. Eu acho que o PT, com a esquerda, deveria manifestar o apoio ao governo Lula, o esforço do país para se reconstruir, o enfrentamento que está sendo feito nesses 100 dias, que foi barrar as trágicas iniciativas da extrema-direita, mas tem uma debilidade nossa no enfrentamento daquilo que a gente podia chamar as casamatas do modelo neoliberal. O partido podia dar visibilidade a isso. Quando o Lula faz aquela referência ao Celso Furtado, na verdade, ele está, olha, apontem a pauta popular, critiquem tais e tais questões. Então, o apoio ao Lula, a defesa do governo Lula, tem que ser calcada numa pauta de defesa dos interesses populares, de enfrentamento do neoliberalismo. Veja bem, o próprio presidente da República está fazendo uma inflexão positiva, no meu modo de entender, na questão da política externa, particularmente o posicionamento sobre a guerra na Ucrânia. Isso é positivo, nos dias que antecedem a visita à China. Agora, o partido precisava ser mais ativo, o partido precisava ser mais protagonista a partir dessa agenda popular. Certamente tem temas dessa agenda popular que o Lula corretamente deve ser, vamos dizer assim, deve ser pressionado, deve ser chamado, devemos dialogar com ele para colocar as questões. Então, eu acho que há uma lacuna no papel do partido e das forças de esquerda no enfrentamento dessa questão. Por exemplo, um outro tema que é estratégico, o tema da segurança pública. Nós estamos tratando a segurança pública com a posição reativa, porque nós não temos ainda uma proposta de um sistema único de segurança pública. Se não vai criar o Ministério da Segurança Pública, pelo menos o Flávio Dino coordene essas ações do sistema de segurança pública para não ficar só reativo, só no papel de reação, mas no papel de se antecipar. Quer dizer, veja bem, esse clima de proliferação de violência nas escolas, esse clima de feminicídio, esse clima de violência da segurança pública, particularmente nas grandes cidades, no caso do Rio de Janeiro. O PT poderia muito bem colocar essa pauta perante o governo, fazer a disputa da pauta. Não é fazer a disputa se opondo ao governo Lula, é fazer a disputa apoiando o governo Lula com base nessa pauta, explicitar a pauta do PT e das forças de esquerda.
Eu queria deixar isso claro, porque eu esperava que na reunião do Diretório Nacional não se pode reduzir a coisa política no que o Walter chamou aí. Torcendo é o que temos, e as críticas serem interpretadas como algo negativo. Eu acho que nós temos que voltar à tona com essa discussão, porque ela é fundamental. O PT é quem tem condições, tem autoridade, tem autonomia para fazer uma discussão dessa agenda que envolve o Banco Central, teto de gasto, acelerar a estatização da Eletrobras, saudar a retirada das empresas do plano de privatização, mas acrescentar a Eletrobras, colocar a questão do PPI. Nós vamos continuar administrando o PPI. Teve um certo estremecimento nessa questão. O ministro das Minas e Energia avançou e o Lula pediu cautela. Quer dizer, o PT está ficando muito à deriva na discussão dessa pauta de enfrentamento do neoliberalismo e de defesa das reivindicações populares. É isso que eu queria acrescentar, concordando com as observações que os companheiros já colocaram. Muito bem. Eu queria voltar, então, tratando de algumas das questões que foram postas aqui pelo Celso, pelo Genuíno e pelo Douglas, né? Queria começar pelo tema da comunicação. Na verdade, duas pessoas falaram a respeito no debate sobre conjuntura, ou seja, daquelas 16, duas pessoas falaram do assunto, entre outros assuntos que elas falaram. E as que falaram num tom bastante crítico e preocupado, dizendo no fundamental que é óbvio que quando a gente estava na oposição ao bolsonarismo, era normal, digamos assim, que a gente perdesse essa disputa. Mas não é normal que a gente continue com dificuldades na comunicação em geral, em especial nas redes sociais, agora que estamos no governo. Ou seja, agora que temos instrumentos para travar uma disputa mais qualificada, mais massiva. Agora que temos instrumentos para furar a bolha, como se diz, não é normal que a gente não esteja tendo êxito nisso. Agora, também houve quem chamasse atenção para o fato de que nós não estamos diante de problemas de comunicação só. Estamos também diante de problemas políticos, de linha política. Não só como dizer, para quem dizer, mas também o que dizer e também quem dizer, como chamou a atenção o Celso. Quer dizer, não é possível que toda a carga da comunicação do governo fique nas costas do presidente Lula. É evidente que há um problema de linha política e um problema comunicacional misturados. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria me referir é sobre o que o partido está pensando. Veja, eu separaria a resposta a essa questão em duas partes. O que o partido está pensando e o que ele está dizendo acerca do que ele está pensando. Porque nós temos dois problemas diferentes. Pouca reflexão e uma postura de freio de mão puxado no tornar pública essa posição. É engraçado porque, comparando com experiências anteriores nossas no governo federal, eu era do Diretório Nacional do PT, na época dos governos Lula e Dilma, havia uma preocupação muito grande na época e muita dúvida sobre como caracterizar o governo. Hoje não há. Hoje eu diria que a imensa maioria do Diretório Nacional do PT considera o governo Lula como um governo em disputa. Só que, como travar essa disputa do ponto de vista público, sobre isso ainda há uma grande confusão. Vocês vejam, por exemplo, que volta e meia a presidenta do partido, a companheira Gleisi Hoffmann, tem um grande protagonismo na disputa política com posições, a meu ver, em geral, corretas. Mas o partido, propriamente dito, na retranca, não toma uma ação protagonista não só no debate, mas na ação prática. Porque, veja, exemplo, política dos juros. Não se trata só de criticar a política dos juros. O partido tem que desencadear uma campanha popular pela redução na taxa de juros e pela demissão desse acelerado que está na presidência do Banco Central. Isso tem que ser objeto de uma campanha de massa
Não é possível aceitar isso, que a gente esteja sob a ditadura de um cidadão indicado pelo cavernícola e a gente acha isso normal. Só que nós nem participamos totalmente bem do debate, ou quando participamos, não transformamos isso em mobilização. Então, essa é a primeira questão. Agora, eu ressalto que, além do problema do como travar a disputa pública sobre aquilo que o partido está pensando, também tem um problema sobre o que o partido está pensando. Quer dizer, se reflete pouco, estrategicamente, politicamente, taticamente. Eu dei o exemplo da reunião de hoje. Nem estava prevista a discussão sobre a situação política. E entrou como último ponto de pauta, tendo a ele sido reservado a parte final de uma reunião em que outros, como eu, nem almoçado tínhamos. Então, o estado de ânimo era bastante animado, pelo menos isso. Agora, sobre o tema da mobilização social, não há, por exemplo, nessa reunião, tirando o que está indicado nos documentos, não está na resolução final, que não foi submetida a debate durante a reunião, foi submetida depois da reunião, no grupo de Zap do Diretório Nacional, mas, propriamente dito, na reunião, não se disse nada, mentira, salvo 2 ou 3 frases no meio de um discurso, na reta final da reunião: precisamos mobilizar para o 1º de maio, precisamos, mas não existe um plano de mobilização para o abril de lutas, um plano de mobilização para um 1º de maio, que tem que ser o maior 1º de maio dos últimos anos. Não foi desencadeado pela direção do partido um movimento nessa perspectiva. E sobre o novo arcabouço fiscal, como eu relatei, uma pequena parte do diretório se posicionou sobre o tema. Dessa pequena parte, vários se posicionaram na linha Alice no País das Maravilhas, eu confio. Né? Então, não travam o debate, eu confio. Outros travam com a ideia, é o plano possível, o que é um jeito de pensar muito estranho, porque se a correlação de forças é ruim, é preciso discutir como mudá-la. E se você faz uma proposta que se adapta a ela, você não mobiliza a sua base social e ainda assume para si a responsabilidade de defender uma posição que corresponde a uma correlação de forças que é contra você. É insano isso. É uma espécie de síndrome de Estocolmo da política. Então, essa posição, e uma parte expressiva dos que falaram, com posições muito preocupadas e muito críticas. Inclusive, não vou citar nomes, não é o caso, pessoas muito, mas muito importantes do grupo majoritário do PT, muito preocupadas com a situação econômica e com o impacto que esse novo arcabouço pode ter sobre a situação econômica. Agora, de novo, qual é a postura? É uma postura muito tímida, eu diria. Quer dizer, vamos, como disse um companheiro, vamos buscar dialogar, mas não vamos fazer isso de maneira a parecer que publicamente o PT tem posições XYZ. Né? E, por último, o último comentário que eu queria fazer a partir das falas iniciais, concordando que o partido precisa ser mais ativo, uma das questões que apareceu na discussão e que eu não incluí no meu relato sintético no início, foi no final de tudo, quando, no final, realmente no apagar das luzes da reunião, por iniciativa de uma companheira do diretório, se travou uma discussão rápida sobre o tema do combate à extrema-direita, aos grupos neonazistas, ao fundamentalismo, ao conjunto da obra, não apenas, tá certo, a esse ou aquele segmento. E nessa discussão se reafirmou, da parte de algumas pessoas, não é uma posição, digamos assim, que tenha sido debatida, mas foi lembrado que a posição do PT no debate de programa é a criação de um Ministério da Segurança Pública. Sem esse instrumento, pouco êxito nós teremos na ação contra essa rede de grupos de extrema-direita que estão por aí. Eu vi que a Maria Carlota e a Natália chegaram, e acredito que elas queiram falar, lembrando que talvez a Natália tenha mais informações ou opiniões sobre o diretório, ela participou, e também sobre a reunião que a bancada do partido fez hoje à tarde. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas certamente terá sido um debate interessante. Então, Natália, Maria, é com vocês. Oi, boa noite. Oi, boa noite, Celso, Douglas, Maria e Walter.
eu não ouvi as falas que vocês fizeram antes, né? Então, posso me repetir, talvez em alguma questão, mas vou ser bem sintética, com algumas opiniões sobre o debate do Diretório Nacional, né? Como o Walter já deve ter contado, acho que tem 3 temas principais, um de caráter, digamos assim, mais interno, que tem a ver com a não realização obrigatória do PED municipal, mas com reflexos para além da vida interna, né, porque as direções, no geral, estão em frangalhos, e isso essa decisão que foi tomada hoje tem repercussões para além da questão interna. Outro debate que é, digamos assim, mais eleitoral, do ponto de vista imediato, mas é uma decisão que tem impactos no médio prazo, em relação a questões importantes de concepção do PT, que foi a decisão de não colocar em prática a deliberação do 4º Congresso de 12 anos atrás, né, de impedir que petistas disputem o 4º mandato consecutivo no mesmo cargo. Então, foi aprovado, o Walter já deve ter comentado isso. E um outro ponto principal que eu considero da reunião é o debate de conjuntura, que foi feito de forma bastante superficial. Ao final da reunião, né, em geral, o debate de conjuntura ele deve iniciar a reunião até para nortear outras decisões que vêm depois. É o método mais adequado, na minha opinião, mas foi o inverso, que não deixa de ser revelador da importância que, ou não, né, que se dá o debate coletivo para a construção de uma opinião partidária sobre os temas. Então, acho que esses 3 pontos são os principais da reunião e acho que se conectam na medida em que a não importância que se dá a um debate de conjuntura e a retirar uma posição do PT sobre os temas do governo, os temas que impactam a sociedade brasileira, bom, a não importância que se dá a isso, né, acaba se refletindo em deliberações absurdas, como as 2 que foram tomadas, de uma direção que autoprorroga seu próprio mandato, decidir descumprir decisão de Congresso em relação à questão dos mandatos parlamentares. A decisão específica tomada foi sobre vereadores, mas a gente sabe que no pano de fundo disso está um debate que vai acontecer daqui a 3 anos, que tem a ver com a renovação dos mandatos de deputados federais e estaduais, né? E, ao mesmo tempo, a direção que autorrenova o seu mandato também toma decisões totalmente confusas e estranhas sobre as direções municipais, né, sobre a renovação das direções municipais. A minha impressão é que vai ser um caos, porque não é obrigatório fazer o PED, mas pode fazer sob determinadas circunstâncias, e aí se cria um monte de critérios que são de difícil compreensão, visto de conjunto, e isso vai gerar muita bagunça, eu acho, para as pessoas compreenderem o que vai se dar. Então, assim, no fim das contas, é uma reunião que é reflexo da situação mesmo do partido, né? Uma direção já esgotada e que com mandato renovado para os próximos 2 anos, uma direção esgotada que não tem sequer, enfim, a condução dessa direção não tem nem paciência para fazer o debate como ele deve ser feito, e por isso não tem como se esperar muita coisa daí na disputa de rumos do governo. E aí isso se reflete, por exemplo, nessa discussão do tal do novo arcabouço fiscal. No debate de conjuntura, esse foi o principal tema de mérito que apareceu, né? Outros apareceram, a questão da reforma do ensino médio, e outros assuntos também apareceram, mas esse foi o que predominou na maioria das falas, né? Que se dividiram mais ou menos em 2 blocos. Um bloco crítico, no sentido do que Walter já deve ter explicado, acerca do novo arcabouço fiscal, do quanto ele não vai possibilitar o crescimento e como deveria ser em outro rumo, né? A política tanto fiscal quanto monetária e a questão tributária também, que não aparece ou aparece de um jeito insuficiente.
e um outro bloco, né, que eu chamaria de profissão de fé, que são os que confiam que o companheiro Haddad, o companheiro Lula, os iluminados do Ministério da Fazenda estão fazendo a coisa certa e que nós temos que acreditar que vai funcionar. Né? Então, são dois blocos. Esses dois blocos não estão organizados entre a esquerda do partido e a CNB, né? A esquerda, entre aspas, e a CNB, não é isso. Então, tem bastante gente do bloco majoritário que apresentou posições muito críticas, inclusive idênticas às que Walter apresentou, por exemplo, em alguns casos, sobre o mérito da proposta do arcabouço fiscal, né? E o problema está na seguinte situação: estamos diante de algo que está sendo dado, né? Eu não participei da reunião da bancada, que aconteceu hoje à tarde, mas parece que a discussão lá foi mais ou menos no mesmo caminho, né? Várias reclamações, mas muitos já dizendo que se trata de fato consumado e começa a aparecer aquela coisa de é muito ruim, o PT ir rachado para essa discussão, né? E aí como é que vai fazer e tal. Muito provavelmente vai ter uma discussão na bancada com o ministro Haddad na semana que vem, o que complica, porque, bom, parece que já é a previsão da apresentação oficial lá do pacote na semana que vem. Então, vai discutir com a bancada e no outro dia vai apresentar o texto. Então, capacidade de incidência real a partir dessa discussão na bancada existe ou não, né? Pelo que eu estou vendo, pelas informações que eu estou tendo, eu acho que não está tendo um ambiente que viabilize que o partido realmente incida, nesse caso, como é uma questão a ser aprovada pelo Congresso, o meio do partido incidir diretamente nas votações, através de emendas, enfim, seria na bancada, né? O ideal seria que tivesse sido travada uma discussão com antecedência necessária para que tanto a instância tivesse uma posição apresentada ao ministro, ao governo, quanto a bancada também fizesse o mesmo e que esse debate não precisasse ser feito em forma de, por exemplo, emendas ao texto do governo que vai chegar no Congresso, né? Então, ainda não está nítido qual vai ser o procedimento, né, que a bancada vai adotar em relação a isso. Agora, o que está nítido é que tem divergências e, bom, é ruim que numa questão tão estratégica o PT entre na discussão sem sequer ter tido uma tentativa de se unificar para fazer a disputa lá, que com certeza vai ter gente puxando para a direita, né, a proposta, mais ainda. E aí, quem é que vai puxar para a esquerda se não for o PT? Bom, é um dilema que está colocado para a nossa bancada e também para a nossa direção, que, na minha opinião, já deu várias demonstrações de que não está à altura de fazer este tensionamento, né, que deve ser feito. O próprio Lula falou sobre isso no seu discurso hoje, né, de certa forma, sobre os setores à esquerda do partido que não deixam ele ir para a direita, enfim. No caso do governo, o PT tem esse papel, né? Não existe oposição de esquerda com força nesse governo. Então, cabe ao PT, na minha opinião, tensionar o governo pela esquerda, e isso não está me parecendo que vai acontecer no tema do arcabouço fiscal. Posso ser surpreendida, tomara que sim. E a pergunta que fica, e com isso eu encerro, é o seguinte: se nesse tema, que, como foi dito hoje na reunião do Diretório Nacional, é uma questão de sobrevivência do nosso governo, é um tema estruturante, é um tema muito estratégico, se nesse tema as coisas se deram dessa forma, sem uma construção com o partido, e mesmo assim, sem um nível de tensão necessária feita pelo partido, né, qual é o limite? Quais são os outros temas que vão fazer, né, o partido ter uma postura de maior enfrentamento, de maior disputa, enfrentamento no sentido de construir, né, de puxar o governo para o rumo
o rumo correto, para o rumo da defesa dos interesses da classe trabalhadora. Se nesse tema não é feito, é muito difícil que em outros temas isso se dê num patamar melhor, né? Então, eu acho que esse tema do arcabouço fiscal aí vai ocupar um espaço importante aí nas disputas de rumo do nosso governo e pode ser definidor para os rumos do governo de forma geral. É isso. Obrigado, Natália. Vamos ouvir a Maria Carlotto e deixar para o Genuíno fechar, pode ser? Maria. Na verdade, eu ouvi parte da fala do Genuíno, com a qual eu concordo bastante, e ouvi os demais, então não sei também se vou me repetir. Mas eu queria só me inscrever, não tenho tanto a contribuir sobre, né, a reunião em si, mas para falar sobre a questão do ensino médio, que eu acho muito central. Assim, o que tem me preocupado, tá? O caso da reforma do novo ensino médio, ele é uma versão muito aguçada de uma tensão que está dentro desse governo inteiro. Existem dois campos que estão disputando a política educacional do governo Lula de maneira explícita. Um campo são das fundações, sobretudo, né, das fundações empresariais, que se organizam em rede, sob a forma de think tanks, que inclusive postulam um conhecimento técnico sobre, que todo mundo sabe que é político, né? Que tem grande influência sobre as secretarias de educação, enfim, que defendem, inclusive gestaram, o novo ensino médio do governo Temer. Este grupo, aliás, né, tomou praticamente o MEC de assalto no governo Temer. Uma série de medidas que foram implementadas, desde a flexibilização do ensino à distância, até essa reforma do ensino médio, o início, né, vem desse grupo, não coloquei, vem desse grupo das fundações empresariais. Eles não concordam, e aí, quando vem o governo Bolsonaro, né, tem uma ruptura, porque eles não concordam com a linha bolsonarista para a educação. Por conta disso, apoiaram o Lula, né? São os neoliberais da educação, em sentido estrito. Bom, um outro campo são das entidades todo o movimento estudantil, praticamente todo o movimento docente, de cabo a rabo, né, do movimento de professores, movimento sindical, ou seja, os movimentos sociais da educação são mais de 6.000 entidades que assinaram o manifesto contra o novo ensino médio. É um campo popular de movimentos sociais, organizado, que está com o Lula desde sempre, desde sempre talvez esteja exagerando, mas que também apoiou a reeleição do governo Lula. Então, são dois campos que estão disputando, duas concepções de educação. O que eu acho muito surpreendente é que, neste ponto específico, né, onde existe essa disputa, né, e que o Lula ou deveria arbitrar em favor de uma concepção mais popular, ou, no mínimo, né, se manter neutro para ver o que vai acontecer, porque tem uma greve nacional sendo convocada para o dia 26 de abril, e não é qualquer coisa, porque, na verdade, uma greve nacional de professores, né, com uma mobilização nacional desta magnitude por uma pauta que não seja salarial, nunca aconteceu. Né? Então, se for uma mobilização grande, isso tem potencial de escalar. Então, eu acho que nesse ponto específico, né, ou o Lula deveria acenar nessa direção dessa pauta popular, que é um setor mais de esquerda, ou ele deveria, no mínimo, se furtar a arbitrar. E não, né, ele veio à tona dizer já mais de uma vez que não vai revogar o ensino médio. Eu não acho que o Lula, não acho mesmo que existe um comprometimento do Lula com uma pauta neoliberal da educação. Mas de duas, uma, ou não tem estratégia de comunicação, né? E você expõe o presidente para ali na frente ele poder se desgastar, se o movimento escalar, ele nem sabe o que vai acontecer. Então, isso me preocupa como estratégia de comunicação, né? E me preocupa porque não há uma reflexão a partir desse caso, né? Me parece que não há uma reflexão de dentro do governo sobre qual deve ser a relação do governo com os movimentos de rua, com os movimentos sociais, né? Qual é o papel que se pode cumprir? E aí, por isso, eu gostei muito da fala
do Genuíno que eu escutei, é que papel se pode cumprir, né, para ter uma plataforma popular e que o governo, ao mesmo tempo, né, se deixe influenciar, mas que também aponte para o fortalecimento dessa agenda. E, né, como também o Walter diz, né, não congelar a correlação de forças, atuar para mudá-la. Então, esse cara, eu não sei o que foi discutido, depois eu gostaria, se tiver, né, alguma informação, de saber mais. Vou procurar saber por outros caminhos, se não for possível, mas de dizer isso, que eu acho que é a grande pauta de abril, deve entrar maio adentro, e eu tenho a sensação que será um movimento muito grande. E seria péssimo para o governo Lula ter já antes dos 6 meses, um enfrentamento com as ruas, não há porquê, não tem porquê ter compromisso com essa reforma, não foi a gente que fez, não há um amplo apoio em relação a ela. Então, realmente, eu acho que esse é um tema crucial, eu diria, para a definição dos rumos do governo no próximo período. Maria, Muito nós falamos muito aqui sobre o tema da mobilização, né, que você retomou. É legal acentuar que a área de educação é a única que se mobilizou fortemente nas ruas, né? É o grande movimento de pressão, de tentativa de inflexão do governo para a esquerda e para a revogação da reforma foi do movimento, né? Foi do movimento anti-reforma. E o dia 15, foi no dia 15 de março a primeira convocação. O dia 15, viu, Celso, não foi uma convocação ampla. O dia 26 está sendo uma convocação muito ampla. Está todo mundo muito mobilizado, a mobilização é forte. Veja, nós estamos falando de 6.000 entidades que assinaram, certo? É muito capilarizado. E, assim, eu sempre já comentei aqui, o setor da educação, ele os profissionais, os trabalhadores da educação, eles são relativamente, porque o processo de precarização avançou muito, mas avançou menos do que em outros, do que outras áreas. Embora não tenha uma taxa de sindicalização impressionante, existe sindicalização, existe organização, existe capilaridade, existe disputa sindical. Então, é um setor, né, da classe trabalhadora muito vivo, né? Então, eu acho que o dia 26 tem tudo para ser... Assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que pode ser muito grande. Espero que seja muito grande, porque essa reforma, inclusive, e aí com isso eu vou concluir, eu já disse isso em outros momentos, essa reforma ela é o projeto para a educação da ponte para o futuro, que é uma ponte para o passado, né? Então, assim, você abre mão, a reforma é isso, você abre mão de compartilhar com uma parte importante da classe trabalhadora o estado atual do conhecimento científico. Então, é o melhor exemplo de como o ultraneoliberalismo, né? O ultraliberalismo flerta com o conservadorismo, certo? Que é negacionista. Eles não são abertamente negacionistas, mas eles abrem mão de ensinar o conhecimento, o estágio atual do conhecimento para a classe trabalhadora, né? O que vai ser péssimo, porque você não tem um ensino médio, né, minimamente voltado para o nível atual da cultura, para o nível atual da ciência, como é que você vai combater o neoliberalismo, o negacionismo ali na frente, né, em termos sociais? Então, é um exemplo desse casamento incômodo, né, para muitos liberais, mas que nós da esquerda temos que denunciar. Eles são cúmplices, e a reforma do ensino médio é isso. Então, o governo tinha que ter uma posição certeira sobre isso. E se não tem, porque está diante de uma disputa de 2 setores que o apoiaram, se cale, não se comprometa, porque você pode, ali na frente, se desgastar. Então, de todas as perspectivas, é uma posição incompreensível. Essa é do Lula, inclusive, verbalizar que não vai revogar o ensino médio, porque pode ser que ele tenha que revogar, né? Ou que ele tenha que apoiar a revogação. O Rui Falcão não está aqui, mas eu estou. E nós vamos terminar às 10. Genuíno com a palavra para encerrar. Não, eu queria só chamar a atenção para essa fala da Maria Carlotto, que eu acho, Maria, que é mais grave do que você está colocando. Você se lembra que hoje o Lula falou, na entrevista, que o Camilo fez foi de acordo com o consenso na transição. E o consenso na transição que ele falou foi a hegemonia das entidades privadas. Eu vi, você deve ter lido um artigo da Carta Capital, do Fernando Cássio,
mostrando todas as entidades, todas as fundações e como elas influenciaram. Inclusive, tem uma figura política forte nesse contexto aí, de Minas Gerais, que queria fazer o ministro da Educação. Houve uma disputa nesse. A disputa das fundações e das entidades privadas que envolve o novo ensino médio teve presente na indicação ou não do ministro da Educação, da Secretaria-Geral do Ministério da Educação. Portanto, eu acho que as amarrações estão mais profundas do que eu imaginava. O segundo ponto que eu queria colocar, eu acho que o arcabouço fiscal é a ponte para nós legitimarmos os princípios do neoliberalismo. Eu vejo com muita preocupação as bases do arcabouço fiscal legitimando, pelo ministro da Fazenda do PT, o nosso não enfrentamento do neoliberalismo. Aí vamos fazer várias políticas sociais, inclusive as que diz respeito à transferência constitucional, mas sem enfrentar aquilo que o Brizola chamava os eunucos do neoliberalismo, os eunucos, os tutanos do neoliberalismo, que é isso: Banco Central, teto de gasto, não mexer naquilo que foi privatizado, a dívida pública, que aí é o miolo. Quer dizer, eu acho que esse é um problema. A última questão, Walter, é o seguinte: nós temos que bater duro nesse fatalismo da correlação de força. Há um fatalismo. O fatalismo da correlação de força é para dizer o seguinte: não é possível. Não é possível, então a gente vai ficar subserviente à frente ampla. Então, nós estamos criando armadilhas que fundamentam o fatalismo da correlação de força, quando a gente sabe que a correlação de força depende da força e da luta. Não é um negócio estático, mas está se viabilizando isso. Eu acho que há uma cultura do alívio diante do que nós evitamos o país. Essa cultura do alívio, ninguém qualquer risco. No passado, era a acomodação perante a força do Estado. Agora é o alívio diante dos riscos que o Brasil correu. E essa política ela vai nos rebaixar no debate contra a extrema-direita e contra a direita neoliberal. Eu acho que eu queria só acrescentar as observações a esse ponto: o fatalismo da correlação de força, o fatalismo da governabilidade rebaixada e o fatalismo da aliança ampla, que foi mais ampla na transição do que a aliança ampla do segundo turno. Era basicamente isso. Muito bem, senhoras e senhores, 22h01. Damos aqui por encerrado mais essa segunda quente do Manifesto Petista. Voltaremos a nos encontrar no dia 17 de abril e continuaremos cumprindo o nosso papel de impedir que o partido e outros tantos vão para a direita, atendendo aos pedidos do Celso Furtado, conforme Lula lembrou. Boa noite a todos, boa noite a todas e até o dia 17 de abril. Valeu!